Fala galera! Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a playlist infinita. Tá animado, velho? Nossa, eu tô Tá super, animado? cara. Nosso primeiro programa no YouTube. A gente, pra quem tá chegando aqui, que não conhece a gente, faz a menor ideia por que tá aqui. Tem o nosso podcast no Spotify também. A gente fez uma temporada inteira lá. 40 programas? 40? 40 Não, um pouco programas. mais, eu acho até. Não, deu 40, deu Deu 40 40 certinho. certinho? Deu 40 certinho, exato, ali redondo. Até o Oscar. E agora a gente falou, por que não experimentar aqui no YouTube, não é verdade? Trazer um pouco de imagem pra vocês, né? Já que a gente vai falar de cinema, imagem também faz parte essencialmente do cinema. Porque a gente é muito bonito também, né? Tem isso. Não, isso não é verdade. Não é. Mas enfim, estamos aqui então. Chegou aqui, ó. Já se inscreve no canal. Aperta no sininho ali pra fazer um Belém. Ativar as notificações. É isso aí. E o que mais tem que fazer mesmo? Compartilha com os amigos. É isso aí, essas coisas. Você sabe o que é. Você deve estar mais acostumado com o YouTube do que a gente, na verdade. E, cara, o que é esse canal? A gente vai falar sobre cinema e música. As duas coisas juntas. É isso. E para começar aqui, a gente vai falar de uma cineasta que provavelmente você não conhece, E muita gente não conhece. porque a gente também não conhecia. Nossa, e ela é Ah, muito importante pra gente não conhecer então, ela. cara, aí vem a questão. Minha grande amiga Beth Corregiari, ela tem uma. Como é que a gente chama isso? Uma grife? Uma Né? grife. Né? Acho que é isso. E chamada Seja Nonsense, a gente vai até deixar o link do Instagram dela aqui pra vocês. E ela vai fazer agora uma linha de roupa baseada nessa pessoa que é a Alice Guy Blaché. Bom, você já deve saber que é a Alice Guy Blaché que a gente vai falar, porque tá no título, né? Então, eu acho que demorei muito pra falar. Mas, enfim. E aí ela falou, Geraldo, por que você não faz um podcast, né? Quando a gente tava só com podcast, sobre a Alice Guy Blaché? E veio aquela pergunta na minha cabeça. Quem é a Alice Guy Blaché? Eu nunca tinha ouvido falar. E ó, gente, que eu vou contar, eu tô nesse meio de cinema faz tempo. Eu acho que talvez mais tempo do que eu esteja vivo. É bem provável, né? E aí, você deve ter lido a frase que a gente deixou no início do vídeo, que é dessa pessoa aqui, Rebecca Solnit, desse livro, A Mãe de Todas as Perguntas. E ela vai falar nesse livro sobre o processo histórico de apagamento das mulheres em todas as áreas. E, cara, é mais ou menos isso que a Alice Guy Blaché sofreu. Exato. Né? Porque olha só, cara, eu vou mostrar umas coisas aqui para nossa audiência. Conhece esse livro aqui? Conheço. Isso aqui é aquele livro que todo mundo que é curioso por cinema já viu, já ouviu falar, né? E, tipo, eu comprei esse livro que faz muito tempo. Isso aqui é, sei lá, uma segunda ou terceira edição atualizada já. Porra, tem 1001 filmes nesse negócio aqui. Quando eu fui falar da Alice. Quando eu fui falar, não, desculpa. Quando eu fui pesquisar sobre Alice Guy Blaché, eu peguei, pô, eu acho que não tem livro dela, não, filme dela no livro. E fui ver, não tem mesmo. Aí pensa aqui, ó, o negócio começa em 1900. Eles fazem um levantamento de filmes desde 1900. O primeiro filme dela é de 1896, Sim. que é um ano depois que o cinema foi criado. Mas aí tá, já que a gente fala disso. Aí eu peguei esse outro livro aqui, clássico de pessoas interessadas por cinema, Esse eu não li. Nem esse. tudo sobre cinema, não, porque esse aqui na verdade ninguém vai ler, a pessoa lê o livro inteiro. Tudo sobre cinema. E cara, isso aqui assim, quem tá começando a pesquisar um pouco sobre cinema, acaba comprando esse livro aqui, tipo, ele é meio classicão, né? E aí eu fui pesquisar, pô, será que lá não tá falando? E aí eu achei, cara, uma citação da Alice Guy Blaché nesse livro aqui, que na verdade tá falando de um filme de 1915, que é o Le Vampire, do Louis Foyat, e fala muito rapidamente dela aqui, que é o seguinte, falando dele. Após uma carreira literária mal sucedida, ingressou na indústria cinematográfica, escrevendo roteiros para Alice Guy, então diretora artística da maior produtora francesa da época, a Gaumont Pictures. Assumiu o posto de Guy em 1907 e continuou na função até 1918. E é só. Cara, é meio impressionante isso. E aí, ainda seguindo a recomendação da minha amiga Beth Corregiari, eu fui assistir o documentário Binatural, o nome original. É um documentário de 2018. A direção é da Pamela B. Green. E
narração de Judy Foster, uma coisa interessante aí também. Foi indicado ao prêmio Léo d'Or no Festival de Cannes, que é o Olhar de Ouro. É um prêmio só para documentarista. E, cara, como que eu enxerguei esse documentário? Esse documentário está disponível no Telecine com o nome Alice Guy Blaché, A História Não Contada da Primeira Cineasta do Mundo. Isso. É um nome curto, né? É, mas tão longo quanto a obra dela também, né? Porque ela dirigiu muita coisa. Mas vamos lá, cara, esse documentário, pra mim, ele funciona como o quê? Ele funciona como uma reparação histórica. Não, com certeza, cara, porque, meu, a gente tá falando ali de uma pessoa que estava presente na primeira exibição de um filme. E, cara, o mais louco é que a primeira exibição de cinema, a primeira exibição de um filme, era assim, deve ter sido um evento muito louco, assim, né, para as pessoas verem, pô, caramba, como é que o cara capturou a imagem, movimento, não sei o quê. Mas, meu, não era uma história sendo contada, era tipo como se estivesse mostrando uma nova tecnologia só. É, uma invenção nova, né? Exatamente. Ninguém pensou que aquilo, naquele momento, ninguém, talvez além da Alice Guy, que na época não era Blaché ainda, deve ter pensado em usar aquilo de uma outra forma. A grande questão é que isso aconteceu em 1895, e no ano de 1896 ela faz ali o seu primeiro filme, que tem 1 minuto ali, que é Fado dos Repolhos, né? isso, La Fée aux Choux, A Fada dos Repolhos. E, cara, ela está contando uma história de ficção. Quer dizer, essa mulher enxergou a possibilidade de se contar uma história de ficção por meio das imagens. É, ela foi além daquele negócio de só filmar imagens de gente saindo de trem, do cotidiano das pessoas que era um grande comum ali no começo ali, Uhum. e decidiu contar histórias. Exato. Cara, podemos dizer então, sem muito medo de errar aqui, que essa mulher foi a pessoa responsável por transformar, naquele momento já, velho, faz mais de 100 anos o bagulho, transformar o cinema em arte. Sim. Cara, sabe, se não fosse ela, a invenção dos irmãos Lumière talvez não tivesse alcançado esse nível que alcançou, que a gente tem hoje, ou talvez pelo menos tivesse demorado muito mais. Então, você pensa lá, a gente teve gente importante, os próprios irmãos Lumière, o Thomas Edison, o Leon Gaumont, de quem a Alice Guy Blaché foi secretária. Eles estavam tentando resolver um desafio. Qual era o desafio? Capturar e projetar as imagens em movimento, né? Agora a questão, que acho que está muito mais ligada aqui a gente, é entender o que é um filme. Saca? Acho que é esse que é o negócio, é isso que falta. Porque você fica vendo operários saindo da fábrica, você fica vendo gente entrando e saindo do trem, né? Cara, tá, beleza, tecnologia e pronto, né? Então, ela é responsável por tudo que a gente entende hoje por cinema. Então vamos entender que se a gente está aqui hoje, se a gente está aqui há... Quanto tempo a gente está fazendo? 6, 7 meses, né? Com o nosso projeto. Acho que nosso projeto aí de cinema. A gente está fazendo isso hoje. Se a gente é apaixonado por cinema, a gente deve isso a uma pessoa de quem a gente nunca tinha ouvido falar. Tipo, faz quanto tempo que a Beth falou isso pra mim? Cara, 1 mês e meio, eu acho, 2 meses no máximo. Daí você falou pra mim, eu também não sabia Sabe, nada. pô, quem é essa pessoa? Né? E é muito engraçado a gente ver durante o documentário a quantidade de pessoas envolvidas muito mais diretamente que a gente no cinema, pessoas muito importantes, diretores, historiadores que nunca ouviram falar dela também. Não, e gente realmente que é pesquisadores. Ué, quem que é? Diretoras importantes. Né? Diretoras super importantes que estão ali, infelizmente, ainda buscando espaço, né? Infelizmente, porque é um espaço que já deveria ser delas, e de repente, nunca ouvi falar. Né? Se não me engano, aparece a Catherine Bigelow no documentário, não tinha ouvido falar. Aparece Dina Davis, nunca tinha ouvido falar. Sabe? Uma galera. Então, o que acontece, cara? É esse processo de apagamento que a Rebecca Solnit fala. Sim. Sabe? Ela foi, a gente já vai falar aqui, mas ela foi pioneira em várias coisas. Ela foi pioneira em vários aspectos relacionados ao cinema. Ela pensou muita coisa antes das pessoas de quem a gente
já ouviu falar, né? E assim, basicamente, a gente não vai entrar muito no que o documentário já fala, né? Tá disponível aqui no Brasil. A gente vai deixar link de alguns outros vídeos, de outros canais também sobre a Alice Guy, porque é super importante falar dela, né? Se você gosta de cinema, é importante ouvir outras pessoas, inclusive outras mulheres ligadas ao cinema, falando sobre ela. Mas uma coisa que está no documentário que eu queria mencionar aqui é o seguinte, cara. Ela era secretária do Leon Gaumont e de repente ela pede, meu, eu quero fazer um filme, dá pra Posso? ser, né? Aliás, se não atrapalhar aqui no seu serviço, faz. Mal sabia ele, né, cara, o que, que ele tava deixando ela fazer. E logo em seguida ela faz a Fara dos Repolhos, e Uhum. aí de uma hora pra outra ela vira produtora executiva dos caras. Exatamente, cara. Ela vai crescendo bastante lá. E assim, ó, vou só enumerar aqui rapidamente algumas coisinhas que ela fez no que ela foi pioneira. Primeira coisa, a gente já falou, filme com narrativa. Sim. Porque, como eu falei, o que os caras faziam antes era registro, não era narrativa. E uma coisa, cara, que eu fiquei velho do céu, é sério mesmo? Durante toda a minha vida como amante do cinema, eu acreditei que quem inovou na questão de fazer filme colorido, do jeito que dava na época, tinha sido o Georges Méliès, né, que é retratado de certa forma ali na invenção de Hugo Cabret, por exemplo. Uhum. Né? E não, cara, não. Alice Guy fez Fez isso isso. antes, né? É, até o nome do filme é Le Départ d'Alecan et de Pierrette. 1900! Velho, foi em 1900, tá ligado? É um filme super curto, ele tem no YouTube também. 3 minutos, se não me engano. E como é que ela faz isso? Pinta o fotograma. Filma o bagulho lá e aí pega o fotograma e vai pintar, cara. Tudo pintado à mão, quadro a quadro. Então todo mundo pensa, nossa, Jorge Méliès fez isso e tal. Ele fez. Realmente ele fez. Porém, ele não foi o primeiro a fazer. Então, eu pego aqui o meu livrinho com os filmes a partir de 1900. Meu, eu queria que esse filme tivesse lá, tá ligado? Porque eu não sabia da existência. É um filme assim que ele não tem uma narrativa assim tão interessante quanto outras obras dela, mas é uma baita inovação, né? Chega a ser até meio um gosto meio amargo de a gente saber que muitas inovações que partiram dela foram dadas como mérito para outras pessoas. Mas é exatamente esse que é o processo que a Rebecca Solnit fala tanto. Né? Sabe? Apagamento, cara. A gente vê isso acontecer na literatura, a gente vê isso acontecer nas artes plásticas, sabe? É extremamente comum. Espero que isso tá mudando, mas espero que isso acabe, né, de vez. Porque, cara, olha o tamanho, velho, do mérito dessa mulher. É um negócio muito absurdo. Eu assisti o documentário e depois, obviamente, fui pesquisar mais um tanto aí sobre a vida dela e fui assistir, eu devo ter assistido acho que uns 20 curtas dela. Eu não É. contei não, mas devo ter assistido. Tem no Telecine disponíveis, acho que tem 7. E no YouTube você acha mais um tanto, meio perdido pra lá e pra cá. Né? Você assistiu a Fada do Repolho? Assisti. Só que esse A Fada do Repolho que você assistiu não é a Fada do Repolho original. Ah, não? Não, o original se perdeu. Não tem o original. Ela é pioneira até no remake. Ela Caraca. refilmou o próprio filme, velho. Tipo, hoje em dia o povo reclama, pô, tem muito remake. A mulher já fez remake, entendeu? Até isso. Até coisa que a gente pensa que não é muito bacana, ela fez também. Foi a primeira, não interessa. É, inclusive, tem essa caixinha aqui, As Pioneiras do Cinema, muito interessante. Eu não sei nem quantos filmes tem aqui, mas são vários curtas-metragens de 10 cineastas, 10 mulheres, e só da Alice Guy tem mais de 20 filmes aqui É nessa muita caixinha. coisa, cara. São 3 discos aqui. E ela produzia muita coisa mesmo, cara. Produzia muita coisa, e assim, só pra terminar aqui a minha listinha de quais mais inovações ela fez,
Cara, ela inovou em efeito especial, cara. Ela criou efeito especial. Ela girou o rolo de filme ao contrário, sabe? Como é que eu vou mostrar esse movimento e tal? Meu, é isso, Ela pegou sabe? aquela invenção que ninguém sabia usar direito e falou assim: o que dá pra gente explorar disso aqui? Ela É, foi experimental total, cara. e é um negócio, né? A gente sabe que o Orson Welles, por exemplo, quando ele começou a filmar, foi fazer Cidadão Kane, os outros filmes dele, tinha coisas que ele não sabia como fazer, então ele também não sabia que não dá pra fazer, aí ele foi tentando, e aí inovou um monte de coisa. Cara, é mais ou menos o mesmo processo que ela fez muito tempo antes, sabe? Ah, vamos usar esse negócio aqui, né? E outra coisa muito louca que ela fez foi o quê? Junção entre imagem e som, né? Tinha um aparelho chamado cronofone, e aí ele captava o som, e aí basicamente ela fazia um negócio que se chama fotocene, que a gente não vai considerar filme, pelo menos eu não vou considerar filme. Seria mais um. Cara, ela é a precursora do Do videoclipe. videoclipe, Sacou? cara. Porque assim, se você fizer uma pesquisa sobre ela, você vai falar, ela produziu mais de 1000 filmes. Na verdade, ela não fez mais de 1000 filmes, ela fez mais de 1000 coisas, talvez. Talvez. Né? E assim, a gente não pode falar um número Bem exato porque não provável, tem. Mas ela fez muitos desses filminhos cantados, que na verdade é o que a gente entende hoje por videoclipe. Por isso que eu falei, tipo, não vou considerar filme, porque você não vai considerar que um videoclipe é um filme hoje em dia. Mas seria mais ou menos isso, sabe? Então, o que que acontece? Ela gravava o som e o cantor fazia lip sync, Lip sync. né? Ele dublava, na verdade, a própria música. Ele estava lá cantando com um playback, ela juntava tudo e pronto. Cara, essa mulher é muito demais, velho. Não, ela é muito inovadora, cara. Ah, e com um detalhe, né? A carreira dela durou tipo uns 20 anos só. É porque ela vai pra América depois, né? Exato, ela tem o início de uma carreira lá nos estúdios Gaumont e depois ela vai, em 1907, ela vai para os Estados Unidos e aí ela fica lá até 1922, né? E é lá que ela vai criar o próprio estúdio dela. É. A mulher foi dona de um estúdio. Ela não era simplesmente uma funcionária do estúdio. Ela era Dona dona da do parada. negócio. Produziu muita coisa, contratou muita gente, né? E mais ou menos no mesmo período que surge a Lois Weber, que é considerada, pelo amor de Deus, gente, não estou tirando a importância da Lois Weber, mas ela é considerada a primeira cineasta. Uhum. Só que ela não é, É, de fato não é. sabe? Aqui, gente, ó, quem tiver oportunidade, tá certo? Oportunidade. Quem vai comprar DVD hoje em dia, além de mim, né? Mas tá bom. É, que você é colecionador, né, cara? Nossa, eu vi isso aqui, eu falei, mano, sabe como que eu achei isso aqui? Eu tava pesquisando sobre a Alice Guia, e de repente falei, pô, tem essa coleção aqui, Pioneiro do Cinema, vou comprar. Comprei. Não resisto a essas coisas. É, então, assim, cara, a Lois Weber também foi dona de estúdio e tudo mais. E o problema é que, se a gente sabe que tem Alice Guy, além da Lois Weber, a gente chega a outras conclusões. Existem outras mulheres além da Lois Weber. Tinha muita mulher trabalhando no cinema. E é muito aquela coisa. Quando a gente pensa que é tirado o espaço da mulher em qualquer meio profissional, é porque o homem sente o seu espaço ameaçado. O problema é que naquele momento não tinha esse espaço delimitado. Então acabava tendo mulher trabalhando também. Quando os estúdios começam a crescer, aí começa esse processo de apagamento, sacou? Uhum. Porque não era tipo, ah, você não vai fazer isso porque isso aqui não é profissão de mulher. Mas na verdade que não era profissão nem de homem, que não era uma profissão ainda. Ninguém sabia exatamente o que era. Exatamente. Então ela ocupou esse espaço aí, pioneiro, junto com outras pessoas que foram pioneiras, mas aí a gente vai acabar lembrando dos homens que estão nos livros, sabe? Eu fico muito chateado, cara. Fico muito chateado, porque, pô, a gente estuda tanto, a gente assiste tanto filme e de repente, pô, 40 anos da minha vida sem nunca ter ouvido falar do nome dessa mulher, sabe? E nesse meio também, quantas outras também já não sofreram isso que a gente também não conhece? Então, pode ser que a gente não conheça muita gente aqui. Né? Agora a gente acabou fazendo uma pesquisa aqui, descobrindo outras pessoas.
E ó, mais 2 inovações que eu quero falar aqui que ela fez. Primeira coisa, no curta-metragem A Fool and His Money. Agora eu não falei o nome em francês porque esse já é americano. Então o título é esse mesmo. Ela faz um filme com um elenco negro. Aí vocês podem pensar, tá, mas daí? Bom, basicamente daí que não tinha ator negro, porque ninguém deixava os negros trabalharem também. Basicamente quem fazia os papéis de negros no cinema eram brancos pintados. Cara, isso é um negócio tão bizarro. É tão bizarro que chega a ser difícil de você conceber que o mundo é assim, né? E durante quando eu tava assistindo o documentário, cara, a hora que aparece a imagem do A Fool His Money, eu falei, caramba, ela fez blackface? Não, daí mostra que ela abusou um elenco negro, cara. Exatamente, eu falei, porque... cara, isso é assim, impensável pra época. E na verdade é porque ela queria usar um elenco misto. Sim. Só que aí os atores brancos não queriam trabalhar com os atores negros. Aí você pensa, a maioria dos cineastas ia fazer o quê? Mandar os negros embora. Exato. E ela fez o contrário. Ela falou, não. E tipo, é um documentário, não, perdão. É um filme com elenco negro, mas não tá falando de negro trabalhando na mina, nem na fábrica, nem qualquer serviço pesado. Não. São negros ali de classe média. Então, tipo, cara, pra época, e é a mesma época do Nascimento de uma Nação, né? Do Griffith, que é considerado um dos filmes mais racistas de todos os tempos. Cara, essa mulher é demais. E aí, a outra questão, por que o documentário tem esse título, Be Natural? Porque no estúdio dela havia placas escritas lá, Be Natural, ou seja natural. Cara, ela inaugura a direção de atores. Porque assim, na verdade, agora eu vou fazer pequena parte aqui que eu devia ter falado antes, mas não falei. Fazer um filme, naquela época, como a gente falou, era um negócio muito incipiente, estava nascendo. Então era tipo, vamos fazer um negócio aqui. Não existia essa figura do diretor. Era mais a figura do produtor e tal. Né? É a figura a ali seguir como uma diretora, alguém que realmente vai falar, olha, isso aqui tem que ser dessa maneira, vou fazer isso com a câmera, vou fazer não sei o quê. E a interpretação dos atores era um negócio muito exagerado, né? Eles não sabiam ainda a diferença entre o que era cinema e o teatro, e como o cinema não tinha falas, né? Você tinha no máximo os textos que apareciam na tela, era sempre aquele ator fazendo aquela interpretação super exagerada, meu Deus, assim, super dramalhão, né? Total. Exato. E ela fala, não, seja natural. Quer dizer, essa coisa de dirigir ator é uma coisa que ela também inaugura, velho. Sabe? Transformar o ator de teatro num ator de cinema. Porque são coisas muito diferentes, né? Você atuar no teatro, você atuar no cinema, você atuar na televisão. São coisas muito diferentes. São coisas completamente diferentes. Você atuar no México é uma coisa muito diferente também, né? Porque... Então, cara, os atores, meio quando faz essa pose que eu fiz, seria mais ou menos posar pra uma fotografia. Só que é uma fotografia que tava mexendo. Né? Era mais ou menos isso que eles faziam. Eu falava, não. Ela dizia, seja natural. E tá aí, pintado lá em cima da entrada, né? Do estúdio dela, galpãozão lá. É um baita de uma placona assim, gigante escrito Be Natural. E aí assistindo, a hora que eu vejo Be Natural, cara, na mesma hora me veio na cabeça a música do Audioslave, cara, que é Be Yourself. Porque você não precisa estar atuando pra você estar atuando. Se você for você mesmo, se você agir com naturalidade, você tá atuando. Eu não sei até que ponto que eu concordo com isso. Mas eu não diria você estar atuando sendo você mesmo. Mas você fazer uma atuação em que a pessoa acredite que você está sendo você mesmo que você não seja. Sim. Sabe? Você fazer aquilo parecer verdadeiro. Porque essas atuações mais exageradas que a gente vê, você tá realmente tendo a noção que aquilo não é verdadeiro, né? E agora me lembro também Hillbilly Elegy. Ah, mano, olha, dá uma olhada, a gente vai deixar o link do nosso perfil do podcast aqui, né? E aí, ouve ali o nosso podcast sobre Era Uma Vez um Sonho, Hillbilly Elegy, que eu acho que é um dos podcasts mais engraçados que a gente fez, porque quando a gente resolve meter o pau no filme, fica engraçado o negócio, né? E é um daqueles que a gente efetivamente não gostou.
Mas enfim, cara, é o exagero na atuação, sabe? Não é igual era no cinema mudo, mas é o exagero na atuação. E, cara, já que você falou aí de música, a música que me veio na cabeça não foi nem assistindo o documentário, não. Foi vendo os curtas dela. É uma música de uma cantora francesa chamada Zaz. Bom, eu achei que seria interessante, já que a gente está falando de uma cineasta francesa e de uma cineasta, eu colocar aqui a canção de uma cantora, de uma mulher, também francesa. O nome da música é Mes Souvenirs de Toi. E seria mais ou menos minhas lembranças de você. E porque eu pensei, precisamos criar lembranças dessa mulher. Essas lembranças foram apagadas. Né? Então, cara, pra gente ir se encaminhando aí para os finalmente aqui do nosso vídeo, vamos falar de alguns filmes, de alguns curtas dela. Sim. Bom, primeiro, eu fiz uma listinha aqui, seguindo mais ou menos uma ordem cronológica, só que, gente, a gente já falou aqui, né, do La Fée aux Choux, A Fada do Repolho, que é um filme francês e a maioria dos filmes que a gente consegue encontrar dela no YouTube são em inglês. Né? São em inglês não, perdão. São em inglês, com letreiro em inglês. Né? São os filmes americanos. Né? Porque boa parte da obra dos estúdios Gaumont se perdeu. Né? O primeiro deles é muito engraçado. Ele não tá muito bacana de ver assim. A imagem tá deteriorada. Que é um filme de 1906, que é As Consequências do Feminismo. Cara, essa mulher sabia ser irônica, né? Você assistiu esse? Esse eu não assisti. Não. Porque assim, cara, esse é exagerado. Esse é exagerado, a interpretação é teatral, por quê? Porque ela tá sendo irônica. Ela faz uma inversão de papéis, dos papéis sociais do homem e da mulher. Então você pode pensar, mas então ela está falando que o feminismo é ruim, que as coisas. Não, ela tá sendo irônica, sabe? Cara, é muito bacana. Só que qualidade ali tá indo meio deixando a desejar, porque, né, muita coisa foi perdida aí. Agora, o segundo, cara, eu achei o máximo. Um colchão epilético, cara. Não, começa o título, né? O título, o colchão epilético, cara. O colchão epilético. Eu não anotei aqui os títulos originais, mas se não me engano, o título desse ela colocou em francês, né? É uma coisa meio confusa aí. E aí, ela vai usar muito efeito especial, muito truque de câmera, né? Porque basicamente é um cara que foi costurado dentro de um colchão. E claro, para fazer o colchão mover, realmente tem a pessoa lá dentro. Mas ela faz uns cortes muito bacanas, porque tipo, o colchão cai de uma altura muito louca. Claro que o cara não tá lá, o cara ia se quebrar todo, né? Não chegamos naquela época não tinha dublê, não tinha esse tipo de coisa. Não tinha dublê. Por outro lado, também não tinha sindicato pra proteger os atores de algum dano físico aí, né? Mas, cara, é muito engraçado. E é a comédia física que nós estamos acostumados a ver com Charlie Chaplin, por exemplo. Nossa, Charlie Chaplin foi pioneiro em um monte de coisa. Tem aqui um pouco de dúvida agora, porque várias coisas que ele fez estavam lá no cinema dela, cara. Sabe? Nossa, cara. O primeiro que eu vi foi O Amor Maior de um Homem. E eu fiquei espantado com esse. Esse é de 1911. Porque ela usa cor, mas não cor, tipo, de pintar o negócio. Mas, tipo, filtro de câmera. Ela faz uma diferenciação muito bacana entre dia e noite, sabe? É aquela coisa de realmente ter consciência de como contar uma história. Porque daí ela passa a também mostrar que dá pra você mexer com a noção do tempo do filme. Exatamente. Cara, vamos, né? Você acha que esse vídeo aqui, eu falei que era o documentário é uma reparação histórica, esse vídeo aqui, no fim das contas, é uma grande homenagem. É uma ode. Mais ou menos isso. Né? A essa mulher, cara. Sabe uma coisa que eu fiquei chateado? O quê? Ela transitou aí por vários gêneros, né? Inclusive pelo terror. E sabe o que eu descobri nas minhas pesquisas? O que você descobriu? Que ela fez uma versão de O Poço e o Pêndulo, do Edgar Allan Poe. Caraca, cara. Se você procurar no YouTube... Esse eu vou procurar, porque... Não, mas não adianta muita coisa. Se você vai procurar, você vai achar uma versão de 6 ou 7 minutos, se não me engano. Perdeu o resto. Não tem o resto. Cara.
E o final Não tem. desse conto é o... Não tem. Nossa, não cara. tem nada. Tipo, o que tem no YouTube não chegou nem no terror. É só o comecinho ali. Né? Nossa, velho, eu fiquei chateadíssimo porque quando eu vi, tá lá o título, né, The Pit and the Pendulum, eu falei, cara, será? Eu fiquei muito pensando, será que é o conto do Poe? Fui pesquisar. Era. Nossa, eu fiquei que o coração até quase saiu pela boca, porque Edgar Allan Poe é um dos meus autores favoritos da vida, sabe? Até, inclusive, já representei Edgar Allan Poe numa peça de teatro, certa feita. E eu estava lá presente, foi bem legal. Imagina a emoção que eu não ia assim, de ver o cara representado há tanto tempo por ela e tal. Não tem o bagulho, velho. Fiquei chateadíssimo. Agora, assim, deixa eu perguntar um negócio pra você antes. Teve algum, assim, que você achou o seu favorito dos curtos que você assistiu dela? O que eu mais gostei foi a Full His Money. Exatamente pelo fato dela ter usado o elenco inteiro negro. Isso pra mim foi, cara, assim, imensurável. Cara, o meu favorito foi esse que a gente vai falar agora, que é O Cair das Folhas. Esse eu não assisti. Meu irmão, velho, como eu achei bem feito esse filme, como eu achei bonito. Entrou aí na lista dos meus filmes preferidos, cara. Ó a história. Cara, eu fico com vontade de chorar de ver esse negócio. Eu juro pra você. Assiste, cara. Se não assistiu, assiste. É emocionante. A menina, a Trixie Thompson, ela ela ouve a notícia que a irmã dela recebeu o diagnóstico de que ela vai morrer. Né? E o médico fala assim, ela, né, tá com o tempo contado aí e ela vai morrer ao cair das folhas. Quer dizer, isso é a noção do médico de tempo, né? Então ela não dura até o outono, seria isso. E aí, cara, eu não vou contar o que acontece aqui, porque esse eu recomendo efusivamente que vocês assistam. Mas esse é citado no documentário. Sim. Então, você contando a história, eu tô lembrando as poucas cenas que tem no documentário. Cara, assiste, porque aí a menininha, ela começa a amarrar as folhas, porque ela quer impedir as folhas de caírem pra irmã dela não morrer. Sabe? É basicamente essa a história, mas vai acontecer mais coisa. Mais pra frente, isso eu não vou revelar. E eu falei agora há pouco do negócio da direção de atores. Cara, a direção que ela faz ali com a menininha é genial. Sabe, é um drama lindíssimo. A trilha sonora também, porque ela também tinha um ouvido para escolher trilha sonora, que era um negócio impressionante. A trilha sonora desse curta, cara, é absurdamente boa. Esses primeiros aqui que eu tô falando, eles têm em média ali 10 minutos, 15 no máximo, eu acho, né? Mas esse foi o meu preferido, assim, de... Cara, e esse trabalho dela com ator, atriz, criança, aparece também no Heroína de 4 anos. O Heroína de 4 anos é uma narrativa um pouco mais simples, anterior, porque O Cair das Folhas é 1912 e o Heroína de 4 anos é 1907. Mas também você já percebe como ela sabe dirigir. Cara, eu só posso dizer uma coisa. Que mulher. O próximo aqui é A Garota na Poltrona. Ela usa uns efeitos, velho. Você viu ou não? Eu vi só as imagens que aparecem no documentário. Ela usa uns efeitos das cartas de baralho girando na tela, sabe? Sabe do que eu lembrei? Hitchcock. Porque eu tenho também um livro de entrevista do Hitchcock, cara, que é Truffaut Hitchcock. É a entrevista que o Truffaut faz com o Hitchcock. Acho que o título é autoexplicativo, né? E, tipo, fala da obra inteira do Hitchcock. E eu já vi pessoas dizendo que o Hitchcock já citou Alice Guy como uma inspiração para ele. No livro que eu tenho, nesse livro de entrevista especificamente, ele não cita nenhuma vez. Mas vamos esperar que seja verdade, porque eu não consegui encontrar citações do Hitchcock a Alice Guy. Tomara que realmente tenha. Vou ficar satisfeito se isso for verdade. Mas, cara, vendo esse filme, eu tive muita impressão. Cara, Hitchcock assistiu isso, sabe? Saquei. Eu tive essa impressão. Hitchcock viu esse negócio.
Eu acho difícil, cara. Cineastas como Hitchcock, Scorsese, que são aqueles caras que, além de serem grandes cineastas, são pesquisadores da história do cinema. Eu acho difícil E eles não terem chegado. amam o cinema com todas as forças, né? Exato. Esses Acho caras. difícil eles não terem chegado nela. Não sei. Né? É, Então, assim, eu gostei desse. É uma história simples ali, mas eu gostei desse negócio. O Americanização, cara, é um musical. O filme é inteiro cantado. Né? E ela vai usar esse recurso que ela já tinha aprendido a fazer com os videoclipes para fazer um filme. Então tem toda a música que foi gravada separadamente e os atores estão dublando. O filme é inteiro cantado. É um musical, velho. A mulher criou um musical no cinema. O trabalho de sonoplastia. Porque, assim, esse filme ele é bruto. É um filme, assim, incômodo. Porque, basicamente, é a história de um cara russo que trata a mulher feito um bicho. No começo do filme, esse trabalho de sonoplastia é o homem chicoteando a mulher. Nossa, que Ela tá duro, puxando a cara. carroça e ele tá chicoteando ela. Né? E, assim, se por um lado é uma espécie de denúncia aí da violência contra a mulher, por outro lado é preconceituoso pra caramba contra os russos. É. Né? Porque os americanos vão ensinar o russo como tratar a mulher, que não pode fazer aquilo, que não pode bater na mulher, dão uma sova nele, sabe? Mas. Então, assim, por um lado é bom, por outro lado a gente reconhece esse preconceito também. É. Né? Mas, cara, o trabalho de sonoplastia ali, o trabalho sonoro do filme é algo impressionante para um filme feito na segunda década do século XX. E o último, Casamento às Pressas. Assim, tem uma cena que é meio racista no filme. Então, vamos pensar, né? Não é porque ela contratou um elenco inteiro negro que ela não não havia era. recurso, não, desculpa. Não havia requisitos de racismo nela, porque época, né? Então tem umas coisas ali que meio que naturalizam o assédio, né? A história de um cara que ele precisa se casar até tal hora, Senão ele perde a herança. senão ele perde a herança. Né? Não vou entrar em mais detalhes aqui. É um filme interessante de se assistir. E cara, você falou de como que ela trabalha a noção de tempo. Aqui ela trabalha a noção de urgência. Que assim, tem alguns cineastas até contemporâneos agora que podem aprender assistindo esses filmes dela. Sabe? Porque criar o suspense, criar a urgência, criar a pressa. Cara, isso é uma coisa que não é tão fácil assim de ser trabalhado. Você percebe o desespero ali na velocidade das ações do personagem. Então, cara, ó, coloquei aqui 7 filmes só pra gente, né, comentar um pouco aqui sobre ela. Mas pode ter certeza, cara, se a gente fosse falar de outras coisas aqui que a Alice Guy fez, a gente teria material para falar. Teria. Ela fez muita coisa interessante, muito mais coisa. Eu tô falando desses filmes aqui, já vem um pouco na minha cabeça os outros filmes que eu assisti dela. Tem coisas muito sérias, tem coisas muito engraçadas. Por exemplo, o Cair das Folhas é muito sério, né? O Colchão Epilético já é completamente espirocado. Né? Mas, cara, vale a pena. Vale a pena. Se você tá curioso aí, vai lá no YouTube, esquece aí. Esquece não, falei errado. Escreve. Escreve aí Alice Guy Blaché, se você não souber como é que escreve, tá no título do vídeo pra ficar mais fácil. E procura, cara. Qualquer um que curta cinema tem que conhecer essa mulher. E ela merece todo o reconhecimento, cara. Então, de verdade, vá atrás e aprenda um pouco mais sobre essa pessoa que foi tão esquecida. Exatamente, é a maneira que a gente tem hoje de reconhecer, sabe? Como eu falei, a gente não vai entrar aqui no mérito do que o documentário fala, mas o documentário também é interessante assistir. Ficar dando spoiler do documentário é sacanagem também, né? Inclusive, ó, você tá de parabéns, hein? Aguentou o programa inteiro sem dar nenhuma informação spoilerística. Né? Porque Tô melhorando, cara. meu amigo aqui, Eu sou- ele gosta, eu sou o ele rei do gosta spoiler. da fofoca. Gosta da fofoca mas- cinematográfica aí. Nossa. Né? Eu sou. Mas. Como diriam os jovens, eu sou Maria Fifi. Hã? Maria Fifi. Eu não sei se eu conhecia essa expressão. Fofoqueiro. Mas é uma expressão interessante. Mas, cara, a gente vai deixar link aqui também,
tá? Com alguns filmes dela. Vamos deixar o link da nossa playlist, a playlist de música, da primeira temporada, e a que a gente está começando a montar agora também, tá? E se você gostou do vídeo, curte aí, coloca lá, aperta lá no sininho, essas paradas todas, se inscreve aqui. Siga a gente nas redes sociais. Exatamente, vamos deixar os nossos Por aqui, usernames aí. Em algum lugar, eu não faço a menor ideia de onde que aparece essa parada, mas aí você procura a gente lá. E comenta também o que você achou. Se por acaso você já conhecia a Alice Guy Blaché, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber também. Porque a gente fica curioso por essas coisas. Sim. E aí a gente se vê no próximo vídeo então. Grande abraço pra você. Um beijo e até o próximo vídeo.